Olá galera, eu sou o Nano e hoje a gente está aqui para falar de 8 upgrades para Ender 3 e o melhor de tudo é que você pode imprimir todos eles na própria Ender 3. Vamos lá? Então, só para quem estivesse perguntando aí, desses 8 upgrades, 7 funcionam também na Ender 3 Pro. Então todos vocês podem passar também para Pro. O único que não funciona na Pro é um que não faz muito sentido na Pro. É um defeito que só a 3 tem e que a Pro não tem mais. Vamos lá, eu vou organizar esses upgrades em ordem assim de custo-benefício, do melhor custo-benefício, o mais fácil e que traz mais benefício, para o mais difícil que traz menos benefício. Não necessariamente, mas eu vou tentar manter esse equilíbrio na ordem de custo-benefício. Os últimos vão ser com certeza os mais complicados. Então vamos lá. O primeiro upgrade, e que é um upgrade assim extremamente simples de fazer e é uma recomendação que eu faço. Eu vi muita gente falando para fazer e eu concordo, é uma coisa tão fácil de fazer que não tem por que não ser a primeira coisa. Foi a primeira coisa que eu imprimi um bait primeiro, só para ver se ela estava funcionando direitinho, e a primeira coisa funcional que eu imprimi nela foi a capa para a ventoinha da placa controladora. A Ender 3, por algum motivo, a Creality achou que era uma boa ideia pôr uma ventoinha bem embaixo da base de impressão, virada para cima, que qualquer sujeira pode cair bem em cima da placa controladora da Ender 3. Não sei o que estava passando na cabeça da Creality. Inclusive a Ender 3 Pro eles inverteram, essa montagem toda aqui da placa controladora é invertida e a ventoinha fica para baixo, que é muito menos suscetível a entrar sujeira. É uma impressão simples, tem várias versões no Thingiverse. Eu vou pôr o link embaixo da que eu imprimi, eu achei o design mais bonitinho, mas basicamente você vai escolher pelo design e pela quantidade de plástico que você está disposto a gastar. Segundo upgrade, esse realmente assim é indispensável, indispensável mesmo, são guias para o filamento. Esse posicionamento aqui do filamento, do filamento ficar no alto da impressora, é excelente para a impressora não ocupar muito espaço. Só que se você deixar ela do jeito que vem, o ângulo que o filamento entra no extrusor é muito grande. E isso faz com que você desgaste o extrusor e pode ter uma extrusão inconsistente. E são impressões extremamente simples. Eu escolhi fazer duas, que é esse gancho aqui que encaixa no perfil de alumínio. Ele substitui a capinha aqui do perfil de alumínio. E aí ele tem esse arco aqui na ponta onde o filamento passa por dentro. Esse aqui, inclusive, a eletricidade acabou no meio da impressão e ele está pela metade, mas funciona exatamente do mesmo jeito. E a outra peça é uma pecinha aqui por trás que termina de posicionar, dar o ângulo certo para o filamento entrar no extrusor. Essa daqui também tem várias versões. Eu escolhi essa daqui porque não precisa desparafusar nada. É extremamente simples de montar, ela é só de encaixe, mas por ela ser extremamente simples de montar e não ser parafusada nem nada, ela solta relativamente fácil. Eu ainda estou considerando se eu vou manter essa ou se eu vou pegar alguma que dê para parafusar. Tem várias que usam o próprio parafuso do eixo Z, ele monta aqui na pecinha que prende na barra do eixo Z, e você pode parafusar e ela fica bem mais firme. Eu não sei, isso aqui ser solto é uma certa vantagem também. Se você precisar mexer no filamento, fica mais fácil você tirar essa peça fora e pronto. O terceiro upgrade também é uma coisa extremamente simples e extremamente funcional. É um knob, uma maçaneta aqui para você pôr no eixo do extrusor. Se você quiser carregar ou tirar o filamento, você pode girar na mão o motor do extrusor, desde que ele não esteja ligado na hora. E você pode movimentar o filamento
sem precisar usar o gancho da própria impressora. Isso aqui é extremamente útil. Você vê aqui, o Slicer ele põe uma retração do filamento no fim da impressão. Só que às vezes isso não é o suficiente na Ender 3 e o filamento ainda fica preso. Aí você vê, ó, terminou, vem aqui rapidinho, dá 2 voltas e você garantiu que o filamento saiu todo. Uma outra situação que isso aqui é extremamente útil. Você, por algum motivo, tem que cancelar uma impressão. Quando você cancela a impressão, você não executa os comandos do fim da impressão, que um deles é retrair o filamento. Você vem aqui, gira na mão. Então assim, isso aqui é extremamente útil, é uma impressão simples. Você pode pôr o parafuso, ele tem um lugar para pôr o parafuso ali para segurar, só que eu não vejo necessidade nenhuma. Só a pressão disso aqui encaixando, ele não vai ir para lugar nenhum. Ele já no formato certinho para encaixar no eixo e ele não vai sair do lugar. Nosso quarto e quinto upgrade, eu vou passar os dois juntos, mas são upgrades um pouco mais estéticos, mas que também são úteis. São esses clipes para cabo. A gente tem esse cabo aqui da LCD que passa aqui na frente. Lá atrás a gente tem alguns cabos dos motores e da fonte. E todos esses cabos conseguem ser presos por esse mesmo clipe. Esse clipe aqui, vai estar o link aí na descrição. Ele serve tanto para segurar os cabos flats, ele tem essa peça normalzinha que pega por cima do cabo. E ele tem uma outra peça, que essa daqui de trás, que pega o cabo com 90 graus, que é para o cabo aqui, só para essa posiçãozinha aqui, que o cabo está entrando na LCD, que ele não está seguindo no sentido do perfil de alumínio. E aí ele está a posição um pouquinho diferente, mas tem os dois arquivos lá, pode imprimir um monte desses e prender os cabos para todo lado da impressora. Eu tenho aqui na frente, eu tenho 3, lá atrás deve ter uns 4 ou 5 prendendo os cabos lá atrás também. E junto com ele a tampa aqui da LCD, a placa de circuitos da LCD, ele é exposto por baixo. Tem gente que não gosta, eu não vejo grandes problemas, tanto é que foi uma das últimas coisas que eu fiz pessoalmente. Mas às vezes você quer segurar aqui, mexer, apoiar o dedo atrás, para você não encostar direto no circuito, você não vai levar nenhum choque nem nada, mas assim, o acabamento da impressora fica bem melhor quando você tem a LCD, os circuitos da LCD fechadinho aqui. Nosso upgrade número 6, acho que eu estou contando certo, é nosso maravilhoso porta-ferramentas. Eu escolhi esse aqui porque ele é pequenininho, encaixa aqui em cima, poderia ser melhor, mas ele desencaixa relativamente fácil. Existem certas situações que você põe as ferramentas em certa ordem, que elas às vezes prendem uma na outra, e quando você vai tirar ele desencaixa. Mas no geral funciona se você tiver um pouquinho de cuidado na hora de pôr e colocar coisa. É uma coisa que eu não estou ainda 100% satisfeito. Existem outras opções, tem um pessoal que imprime gavetinha aqui para baixo, que encaixa aqui no perfil do eixo Y. Não sou 100% fã, eu prefiro essa opção aqui de cima, mas eu acho que ela podia encaixar um pouquinho melhor. Inclusive é uma coisa que eu quero fazer depois, ver se eu consigo um encaixe melhor disso. Talvez juntar o encaixe dessa peça aqui, colocar ele aqui no canto, para ele encaixar na ponta do perfil também, não sei. Mas por enquanto está me atendendo bem. Se eu fizer uma versão melhorada disso, eu faço o upload lá no Thingiverse e coloco o link na descrição. Se não, eu coloco o link desse aqui também. Tem a versão com o slot, 2 slots para cartão de memória, e tem a versão sem, se você quiser pôr com cartão de memória ou não. Upgrade número 7, que a gente já está entrando nos upgrades que demoram mais para imprimir, são mais chatos de imprimir. A gente tem aqui atrás duas correntes para cabos. O cabo da base, o cabo do aquecimento da base, e o cabo do extrusor e do eixo X. Eles normalmente ficam soltos e eles podem prender em alguma coisa. O movimento para frente e para trás do eixo Y pode ser que ele prenda na base. Se tiver alguma coisa por perto da impressora, pode ser que prenda.
E aí quando você imprime essas correntes aqui, o cabo fica restrito a um movimento, você restringe bem mais o movimento do cabo, ele não fica completamente solto, o que dificulta bastante ele prender em alguma coisa. São impressões demoradas. Esses dois aqui, eu acho que eu devo ter gastado mais de 10 horas para imprimir as peças para cada um. É bastante peça, encheu a base de peça. Inclusive o primeiro que eu imprimi, o filamento prendeu no meio da impressão, ou seja, eu perdi a impressão pela metade. Entupi o bico porque ficou plástico preso, foi uma bagunça. Então assim, são upgrades um pouquinho mais chatos de fazer, mas se você quiser uma impressão um pouquinho mais difícil para testar aí, se você está pegando a manha da impressora, eu acho uma ótima impressão para fazer esse teste e no fim é um bom upgrade, assim, tanto a questão estética, fica muito mais arrumado o cabo dentro da correia e diminui a chance dele prender em alguma coisa. E com isso também eu imprimi um clipezinho aqui em cima, se você não quiser fazer a corrente, ou mesmo fazendo a corrente eu recomendo também, porque você posiciona ela melhor. É um clipe que prende aqui no motor do extrusor e você prende o cabo aqui no extrusor. Ele é preso com uma abraçadeira de nylon no Bowden Tube, mas aqui para trás ele é solto, inclusive é uma coisa que eu não recomendo muito. Então mesmo que você não vai imprimir a corrente em si, imprima pelo menos esse clipe aqui do motor. Esse meu, ele tinha a opção de prender o cabo sozinho, sem precisar de abraçadeira nem nada, mas ele quebrou quase imediatamente. Ele está funcionando muito bem agora porque eu prendi o cabo nele com a abraçadeira de nylon. Ele funcionou muito bem com a abraçadeira, mas o encaixe próprio desse modelo aqui que eu usei não foi muito bom. E por último, o upgrade assim que mais intrusivo na Ender 3 que eu fiz é o Hiromi. O que é o Hiromi? O Hiromi ele é um redesign completo da refrigeração do hot end, do lugar onde o filamento é aquecido. A Ender 3 ela vem com essa case aqui de metal para ventilação do hot end, só que tem certas coisas que isso aqui não funciona muito bem. Vamos falar de uma por uma, por que você faria um upgrade para um Hiromi. Primeira coisa é refrigeração do filamento conforme ele sai do bico. Ele sai do bico quente e se ele não refrigerar rápido, dependendo do que você esteja fazendo, vai distorcer sua peça. Se for um overhang, por exemplo, que é um pedacinho onde aquela linha de filamento sai de debaixo do apoio da peça de baixo e depois volta um bridging, que é um caminho mais longo. Ele vai de um lugar onde tem suporte para outro lugar que tem suporte, mas nesse meio do caminho não tem suporte. Para esse tipo de coisa, ajuda o plástico ser refrigerado rápido. E uma das coisas que algo como o Hiromi, tem o Bullseye também que tem a mesma funcionalidade, é melhorar esse direcionamento. Essa segunda ventoinha aqui, ela é justamente para refrigerar o filamento conforme ele sai do bico. E o Hiromi, ele direciona isso muito melhor do que essa pecinha original. A peça que direcionava o ar originalmente é essa pecinha aqui. E ela praticamente só joga o ar para o lado e pronto. Essa peça aqui, a peça de ventilação do Bullseye, vai melhorar isso bastante. E ele também melhora a refrigeração. Se você desmontar, tirar essa capinha aqui que vem na Ender 3, você vai ver que ele tem uma parte de alumínio anodizado, vermelho normalmente, e uma parte com a capinha plástica. A parte com a capinha plástica é a parte que esquenta de fato. A parte de cima não é para esquentar, por isso que ele tem essa ventoinha aqui que fica ligada o tempo todo. Você põe a Ender 3 na tomada, liga o botão, essa ventoinha já está girando, porque essa parte de cima ela não é para esquentar, ela só serve de guia para o filamento entrar e entrar retinho dentro do bico,
que é a parte que esquenta de fato. E aí o Hiromi, além de melhorar a refrigeração do filamento conforme ele sai, ele melhora também, ele tem um duto aqui que melhora a refrigeração dessa parte de cima, que é a parte que não deve esquentar. E além disso ele tem umas outras funções também. Por exemplo, aqui eu imprimi um braço que eu no futuro vou instalar. Já está até aqui inclusive, eu vou instalar um BL Touch. Ele já tem o hardware de montagem certinho do BL Touch compatível com ele. E uma outra função do Hiromi, que essa me pegou de surpresa e é uma coisa que eu achei muito boa, é a questão de visibilidade. Essa tampa aqui, você praticamente não enxerga o bico. Com o Hiromi, você enxerga o bico inteiro. Então é muito mais fácil de ver se a primeira camada está aderido bem à superfície, se você não está tendo nenhuma distorção, se o bico não está batendo em nada que não deveria. Então assim, melhora bastante a visibilidade. Porém, é um upgrade que dá um pouquinho mais de trabalho. É difícil de montar? Não é. Você usa os próprios parafusos que vieram com a Ender 3. Mas precisa desmontar algumas coisas. Você vai ter que tirar essa tampa aqui, soltar todas as ventoinhas dela, e montar o Hiromi e parafusar ele na sequência. No post do Thingiverse tem a sequência certinha de montagem do Hiromi. Não é difícil, mas de todas que a gente falou até agora é a mais complicada. E só para completar, eu vou falar de um upgrade que não vale a pena fazer. Eu fiz e não fez diferença nenhuma. Eu falei do Hiromi, um dos motivos de eu ter colocado ele é uma melhor ventilação da peça conforme ela sai do bico. Se você procurar no Thingiverse, você vai encontrar esses dutos aqui em forma de anel para Ender 3. Eu cheguei a imprimir esse aqui, coloquei nela, mas não faz muita diferença. E eu vi uma série de testes na internet de galera que imprimiu isso aqui e comparou com o original e não faz muita diferença. A performance dos dois é muito parecida, que apesar do original só jogar ar por um lado, esse duto aqui nesse formato ele restringe muito o fluxo de ar, porque ele é muito apertado. O diâmetro dele é pequeno, então ele acaba restringindo demais o fluxo de ar. Apesar dele jogar ar por todos os lados na peça, a restrição do fluxo de ar faz com que ele você não ganhe nenhuma efetividade. Então, entre essa peça aqui e a original, a performance é a mesma, é melhor ficar com a original. Se você for fazer um upgrade desse, vale a pena partir direto para algo mais complexo como o Hiromi. Então pessoal, é isso, são 8 upgrades aí para Ender 3 que você pode imprimir na própria Ender 3. Eu pretendo fazer mais vídeos, provavelmente o próximo eu vou falar sobre a base de vidro aqui, que vocês podem ver que eu já estou com a base de vidro instalada. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, como sempre, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ser avisado de quando saírem vídeos novos. E qualquer dúvida pode comentar abaixo e até a próxima.